Dano moral, mero aborrecimento. Qual a diferença? Vamos falar sobre dano moral hoje? Olá, pessoal do canal Direito com Elas. Hoje nós vamos falar a respeito de dano moral em direito do consumidor. Esse é um assunto bastante complexo ultimamente, porque muitos consumidores acham que eles têm todos os direitos morais do universo, né? E nós, enquanto advogados, temos que conseguir balizar e colocar o consumidor aí no seu foco, né? Porque, na verdade, sim, o Código de Defesa do Consumidor é um código extremamente protetivo e não, o consumidor não tem todos os direitos do universo. Aliás, o Código de Defesa do Consumidor, ele traz aí um balizamento, né, para que a gente entenda que o código em si trata das relações jurídicas de consumo e não da proteção específica ao consumidor. De fato, o código é bastante protetivo. Lá no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, ele vai tratar sim a respeito da possibilidade da reparação de danos não só dos direitos materiais, mas dos direitos materiais, dos morais também, como um direito básico do consumidor. Mas a gente tem aí o sistema jurídico nacional tentando frear o que eles chamam de indústria do dano moral. Então, nesse nosso vídeo, brevemente, até porque o assunto é bastante extenso, eu vou tentar trazer aí para vocês alguns pontos que eu acho relevantes quando se trata de dano moral. A gente sabe que o dano moral, ele tem algumas funções. Dentre elas, a função reparativa, né, compensatória. Afinal de contas, os danos morais, de fato, eles servem para repor uma mácula dentro desse universo psicológico do consumidor que, por algum motivo do fornecedor, acabou aí tendo um problema além das expectativas daquilo que o produto ou o serviço poderia lhe trazer. De outra banda, a gente tem também uma outra função, que é a função reparatória. A função reparatória é entregar dinheiro, porque na verdade a gente não tem no dano moral outra forma de reparar o mal que não seja com indenização. As indenizações é que são o ponto-chave deste nosso vídeo. Por quê? Porque como é que eu vou saber qual é o valor dessa indenização? Qual é o montante que deve ser aí colocado a favor daquele consumidor? Então, esse é um papel da jurisprudência. Por quê? Porque na lei não está escrito, olha, dano moral por conta disso, R$1.000. Dano moral por conta daquilo, R$2.000. Não está escrito isso na jurisprudência. Então, nós vamos ter que analisar sempre situações análogas àquelas em que nós, advogados, estamos pleiteando, para ver como é que os tribunais têm entendido para aquela determinada situação. Então, vamos pensar numa seguinte situação. Também tem uma outra coisa, viu? Os tribunais, eles têm tentado fazer uma linha divisória do que seria chamado de mero aborrecimento para aquilo que seria chamado dano moral indenizável efetivamente. Então, os tribunais, eles têm essa dupla função. Primeiro, analisar se é dano moral ou não, e depois, se for dano moral, qual o valor que ele vai indenizar. Então, a linha que divide dano moral de mero aborrecimento, por uma análise jurisprudencial, está na quantidade, no problema efetivamente que foi causado para o consumidor. Então, assim, se aquilo se resvala em algo superior à simples indisponibilidade do bem, causando transtornos, e até tem uma teoria hoje que é do tempo, teoria da perda do tempo útil do consumidor, que tem sido utilizado às vezes para poder dizer se é mero aborrecimento ou não. Quanto tempo o consumidor passou com isso? Qual é o efeito daquilo na vida prática dele? Então, por exemplo, aqui em São Paulo, nós temos as decisões que estão bem remansosas no ramo imobiliário, por exemplo, que é algo que eu faço, que eu atuo com bastante rotina. Pessoa tem lá um imóvel e não foi entregue pela construtora. Muitos dos juízes estão entendendo que isso é um derivado do contrato, ou seja, a pessoa ter lá que esperar para receber o imóvel não geraria um dano moral, porque aquilo ali decorreria do simples descumprimento de um contrato, então seria mero aborrecimento e não dano moral. Em contrapartida, nós temos alguns outros tribunais
que entendem que, a depender da situação do caso concreto, por exemplo, a pessoa foi despejada, ela não tinha onde morar, ela teve que pedir abrigo na casa de parente junto com a família porque não entregaram o imóvel, então aí, para aquela situação específica, teria dano moral. Então, é muito complexo a gente tentar fechar um caso único onde eu teria dano moral ou não. Uma situação que é muito recorrente, isso até o STJ já tem colocado, que se você tem, por exemplo, o nome negativado efetivamente, tendo uma conta paga, é o chamado dano moral in re ipsa, porque se presume que se você pagou a conta, seu nome não teria que ter sido negativado. Então, essa é uma situação onde é muito recorrente que se atribua os danos morais, porque isso não é mero aborrecimento. Agora, se você recebeu lá uma carta de cobrança, seu nome não foi negativado, e você continua sendo cobrado, ou então foi cobrado uma única vez, não adianta o consumidor chegar e falar que era dano moral, porque eu fui cobrado uma vez, onde já se viu eu paguei, porque isso vai ser considerado muitas das vezes como um mero aborrecimento. Então a gente tem essa problemática. Não dá para a gente imaginar qual é efetivamente a cabeça do juiz no momento de julgar. Então a gente vai buscar jurisprudências que favoreçam o consumidor, e se você trabalhar pelo fornecedor, vai procurar jurisprudências que favoreçam o fornecedor. E com relação ao valor dos danos morais, aqui em São Paulo a gente tem um problema sério, né? Da impressão que alguns juízes têm um carimbo. Para isso R$3.000, para isso R$5.000, para isso R$10.000. De fato, a extensão dos danos ela é muito individual. Desculpa, então não daria para a gente saber se efetivamente o abalo moral vale aqui mesmo para aquela pessoa igual para outra. O que a gente tem que imaginar é que tem que ter uma função punitiva para o fornecedor, porque tem muitos fornecedores que recorrem no mesmo problema, e os danos morais deveriam puni-los por aquilo, como até uma educação para o consumo, ou seja, o fornecedor punido muitas vezes por determinado valor, se for um valor muito baixo que não represente absolutamente nada para ele, ele vai continuar recorrendo no erro. Agora, se for um valor que realmente pese nos bolsos dele, quem sabe ele mude a postura dele para poder não causar prejuízo para mais consumidores. Mas isso também não tem uma tabela. Há anos atrás o STJ quis fazer uma tabela, perdeu um dedo, R$1.000, 2 dedos, R$3.000. Mas veja, o que é um dedo para quem trabalha só com a cabeça? O que é um dedo para quem usa a sua mão na força do trabalho? Lógico que eu estou dando um exemplo esdrúxulo, mas para vocês perceberem que é impossível a gente tabelar dano moral, né? Então, uma situação para uma pessoa é muito diferente para outra. A minha dica para a gente terminar o vídeo de hoje é que vocês, advogados, sejam o filtro entre aquilo que vai para o judiciário como pedido de dano moral e aquilo que não vai para o judiciário, porque são vocês que vão ter contato com o cliente antes de entrar com a ação. Então, o Poder Judiciário às vezes é muito rigoroso, porque muitas pessoas pedem muitas bobagens, e aí o tribunal fica entendendo que o que se quer, na verdade, é ganhar dinheiro fácil, e aí quem paga a conta é o lado mais fraco da corda, que é o consumidor, que muitos consumidores têm mesmo danos morais, que podiam ser indenizáveis, mas como a conjuntura demonstra que todo mundo acha que qualquer coisa que o fornecedor faça é passível de indenização por dano moral, o tribunal responde diminuindo os valores daquilo que realmente são indenizações por dano moral, para não mostrar para a sociedade também que é tão simples assim buscar os julgados que lhe favoreçam com dano moral. Esse assunto é muito extenso, procurei aqui brevemente dar umas palavrinhas para os senhores, mas a dica final é: procure sempre jurisprudência, analise o caso individualmente, para que você não coloque seu cliente aí numa aventura jurídica, ok? Obrigada pela sua participação aqui no Direito com Elas e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!